Boa tarde. Esta semana vamos falar da não justificação para a dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira por parte de Marcelo Rebelo de Sousa e para o estado em que se encontram os partidos que foram confrontados com novas eleições marcadas para 26 de maio. Abordaremos o novo Governo da República, as primeiras medidas e os dois discursos que marcaram a tomada de posse, bem como os dramas sociais evidentes nas ruas, sobretudo do Funchal. Mas abrimos, como sempre, com uma frase: bem-vindos António Trindade, Ricardo Vieira, aqui no estúdio, no Porto Santo, Miguel de Sousa, dada a distância, começa Olá. aí, que deve de haver frases calmas, no Areal. Ora, como o meu tema preferido para o dia é a questão da solução sem justificação por parte do déspota Marcelo Rebelo de Sousa, eu vou usar a minha frase para fazer um apelo que o futebol passe a fazer parte não obrigações, mas pelo menos das preocupações do governo. O Nacional amanhã ou hoje à noite tem um jogo muito importante. Se o ganhar, fica muito bem posicionado para subir à Primeira Liga e parece muito mal não ter o mínimo apoio público. Eu percebo que as questões pessoais tiram sempre alguma possibilidade de relacionamento, de fazer qualquer coisa em conjunto, mas o que é facto é que o Nacional tem que estar acima dessas coisas, o Marítimo também, e acho que os dois, por tudo o que fazem, merecem um pouco mais de atenção do que aquela que é dada pelo Governo Geral. Quero ver a sua frase. A minha frase é uma frase dita pelo Senhor Presidente do Governo, eh, que eu acho interessante, pelo adjetivo. A frase é: há cargos que são de extrema confiança política. E esta frase, para mim, suscitou-me várias reflexões. A primeira, há confiança política e há extrema confiança política. Há aqui 2 graus, não é? Depois, parece que se subentende por trás desta frase que os cargos de extrema confiança política são exoneráveis, os outros que não sejam de extrema aguentam-se. E depois isto leva-me a uma segunda patamar de reflexão, é de que, se calhar, aqueles que são de extrema confiança política são os que podem ser exonerados sem ter direito a indemnizações. Os outros que normalmente acarretam compensações pelo facto de se terem interrompido a meio mandatos, esses já não são tão de extrema confiança política. Com um segundo aspecto que também não deve deixar de ser considerado. Se só há confiança política naquelas pessoas, ou extrema confiança política naquelas pessoas que estiveram na lista ou nos apoiantes do Dr. Miguel Albuquerque na sua luta interna, então a lista que se vai fazer para a Assembleia da República, ou para a Assembleia Legislativa Regional, não é? Ou é uma lista em que não há extrema confiança política, ou se há extrema confiança política, esses vão estar excluídos. Vamos a ver. Fica a reflexão, até porque daqui a pouco, quando medirmos o pulso aos partidos, isso voltará à cena da nossa discussão. António Trindade, qual a frase que fica? A minha é mais, digamos, mais pragmática, se quiser, e vai no sentido de um dos temas que eu tinha proposto para discutirmos aqui hoje, que é o problema da segurança regional. Evidentemente que é entendível que um presidente do governo queira sempre desdramatizar alguns ambientes que se passam em relação à segurança regional e à segurança local. Mas também é, de certo modo, perigoso quando o presidente do governo vem referir que mais crimes não é sinal de alarme. Cuidado. Eu julgo que se por um lado há que desdramatizar, mas por outro lado há que passar uma mensagem de suficiente confiança para a população, porque na realidade não é só os crimes
que se vão relatando, mas é o ambiente de insegurança que se está a sentir em ambiente do Funchal, muito expresso, muitas vezes, quer em ambiente de zona velha, quer no centro da cidade, quer inclusivamente nos acessos à própria zona turística, onde há aqui alguma desresponsabilização e que a resposta que é dada é à falta de regulamentação, à falta de ação em termos municipal, e há aqui um conflito negativo de competências que não pode ter, na realidade, como resposta uma declaração de um presidente do governo como esta, que mais queremos não é sinal de alarme. Ficam os alarmes numa trilogia inicial que derivam de frases preferidas esta semana ou por intenções que por vezes não se traduzem em frases. Ricardo, mas eu podia fazer um comentário, não que não era de oposição, mas de alguma forma concordante com aquilo que o Ricardo Vieira disse na sua intervenção, ainda que discordante naquilo que é o sentido de haver confiança ou não haver confiança. Eu, se estivesse no governo, e penso que o Ricardo também, se estivesse no governo, para fazer uma equipa é preciso de governo, de colaboradores diretos, adjuntos e diretores, é preciso ter confiança neles. Ora, quem andou a fazer campanha contra a minha pessoa não é merecedor da minha confiança para o exercício de um cargo que eu não durmo descansado. Portanto, quem me traiu a semana passada não me pode satisfazer em termos de confiança esta semana. Eu percebo o problema, eu percebo o que tu disseste, Ricardo, mas não me parece que seja possível manter nessa relação tão próxima como os funcionários. Tudo bem, agora aqueles que são de nomeação não têm direito à indemnização, a não ser naqueles onde a função tem um prazo de mandato limitado. Agora, o que é facto é haverá um desconforto se tiver alguém que me tenha oposto a trabalhar para mim. Eu não vou ter confiança que ele vai fazer as coisas como eu acho. Agora, Miguel, eu compreendo também essa posição, não vou totalmente me distanciar dela, mas não tenho que deixar de referir que é estranho que a senhora secretária que demite o adjunto foi uma das principais apoiantes do Dr. Manuel António na primeira volta, aqui há uns anos. Andou e foi promovida, digamos, até Na politicamente. Era candidata à pelo Dr. Manuel secretária-geral. Era Exatamente. candidata à Era secretária-geral. candidata à secretária-geral. E nessa altura, quando a senhora secretária foi primeiro para o Cesarame e agora para a secretária, essa questão da confiança não foi levantada, ninguém falou disso, não é? Essa questão da confiança não, parece-me que não impediu a senhora a assumir as funções que ela quis assumir e para a qual foi convidada, não é? Mas ela, quando se Quando candidatou, agora está Ricardo, naquela situação, olha para aqueles seus antigos parceiros na lista do Manuel António e acha que já não tem confiança com eles. E eu pergunto, o que é que mudou desde há 6 meses a esta parte em relação à confiança, por exemplo, com o Dr. António Trindade? mas, Não é? Ricardo, há Por uma isso. coisa essencial. É que a Rafaela não era nada quando se candidatou ao lado de Manuel António. Ela só depois é que foi chamada para exercício dos cargos como Miguel Albuquerque entendeu-lhe dar confiança. Como deu ao João Cunha e Silva, como me deu a mim, como deu a muitos. Nessa altura foram 6 candidatos e as pessoas que foram depois de trabalhar com Miguel Albuquerque, não trabalhavam contra o Miguel Albuquerque, não trabalhavam sequer. Eram deputados, alguns eram deputados na Assembleia Legislativa e mais nada. Portanto, só depois é que foram escolhidos para essas funções. E, portanto, o que está aqui em causa Eu não é quero, eles estarem a desempenhar funções, não a serem chamados para desempenhar funções. eu não quero monopolizar a questão, mas vou lembrar aqui um caso pessoal consigo. Vossa Excelência era membro do governo e era diretor regional do meu pai. Várias vezes o Alberto João insurgiu-se contra a pessoa do meu pai e o Miguel segurou sempre o meu pai nas funções que estava.
Nunca essa relação de confiança, que nessa altura, se calhar, Por uma coisa era diferente. idêntica à atual, É. nunca essa relação de confiança levou a admitir o engenheiro Vieira. Não, obviamente. É uma forma diferente de encarar as coisas. Temos que Mas, Ricardo, por, mesmo que não pareça verdade, nessa altura, o Alberto João não se envolvia na nomeação dos cargos de confiança dos secretários. E eu sabia, Ora, aí ele está uma nunca... diferença. Ora, aí está uma diferença preocupante. Aí está aí uma diferença preocupante. Embora Miguel, Mas é melhor ou pior? para É Miguel, melhor ou pior, portanto, é eu pior, sabia, Fernando. se embora, ele não pior. tinha provocado a nomear, também não ia provocar a desnomear. Ele dizia-me, você vai ver, você vai ver, quer dizer, conversas de chacha, embora porque Miguel na verdade tenha dito que ele tinha nada a ver com não a iria. É que acredito. Miguel, o António Ricardo, Trindade também já falou comigo esta manhã sobre esta matéria e tem uma visão muito. Há um fator aqui que é muito importante. Esta exoneração não se passa em resultado de eleições regionais. Esta não se passa em função de grandes alterações de cenário regional. Esta exoneração passa-se porque dentro de um partido houve uma votação que há poucos anos foi feita por 12.000 eleitores, que este ano foi feito por 4.000 eleitores, e em função desse resultado meramente interno é exonerado um diretor regional ou um assessor, um adjunto regional. Isto quer dizer, no momento onde os partidos perdem manifestamente representatividade e os partidos do poder foram perdedores nestas últimas eleições, no momento onde há umas eleições internas e os resultados são efetivamente maus, em vez dos dois grandes partidos regionais encontrarem ambientes de percepção e de entendimento, não, vai-se dilacerar ainda mais a estrutura dos partidos. E aqui, o que é que falta fundamentalmente? É sabermos nós todos, o que é que a secretária regional Rafaela fez em termos, em primeiro lugar, de proteção da sua secretaria, do nome da sua secretaria, das suas relações. Não. Isto é um ambiente aqui de hostilidade que, quando se olha para o futuro próximo, é efetivamente o ambiente de desconfiança e de incredibilidade. Foi um tiro no pé do. Então ela candidata-se há 3 meses, faz uma equipa há 3 meses e de repente eles passam-se para a posição contrária à dela. Miguel Sousa, foi um tiro no pé do PSD, este desencadeado um processo sensivelmente 2 meses das listas. das listas. Eu acho que isto foi tudo no sentido de evitar que a Assembleia Legislativa fosse dissolvida. Foi tudo feito com base nessa perspectiva. Só correu mal porque o Marcelo Rebelo de Sousa parece que é autista, ou surdo, ou portanto não vai nessas conversas. A admissão do António Trindade é responsabilidade do Miguel, Do Marcelo. do Marcelo. Não, mas a questão não era essa. A questão já tinha ultrapassado. Ele estava a dizer que isto era um tiro no pé. Portanto, as eleições regionais internas não foram tudo expectativas para criar um ambiente que dificultasse ao Marcelo a dissolução da Assembleia. Só que correu mal. Se não tinha sido um outro tiro no pé, andar agora com exonerações no final de mandato. Absolutamente. Absolutamente, na minha opinião. Aliás, eu acho uma coisa que se calhar vai ser o grande resultado das eleições regionais. Vocês já viram que o Alberto João não disse nada em relação a isso? Por enquanto ainda não. Ainda não, ele só comenta a segunda. Como sabes, eu acho que ele não está na Madeira, né? A segunda questão não volta ao telemóvel. As eleições regionais, se calhar o que vão propiciar, pela via dos resultados eleitorais, a necessidade dos partidos se renovarem. Eu acho que pode haver aqui um certo castigo a um determinado comportamento dos partidos que cristalizam nas pessoas e têm uma certa aversão à discussão interna e à tolerância até interna.
E isso pode levar a que o eleitorado castigue os partidos por causa Aliás, disso. Mas Parece que- essa renovação pode ter um custo muito elevado. Pode Mas ter, parece que pode ter na governabilidade. Ah, Parece que o pode novo- ser, e não mas pode só. ser, se calhar, a única forma de Ricardo, conseguir. parece que o novo futuro, que é o mesmo líder do CDS, ouviu o seu repto para que fosse injetada gente nova Tem que ser, tem na que ser. direção do Eu partido. espero sinceramente que o CDS, embora mantendo um líder que está lá já há uns anos, seja capaz, quer nas listas, quer na direção do partido, de renovar. Essa é a única expectativa. Nós E aliás, eu diria, revelaremos os nomes na edição deste sábado. Ricardo, eu acho que mas isso é há- fundamental para poder, de facto, dizer às pessoas que há um novo ciclo que tem que se abrir na Madeira, sob várias Claro. perspectivas. Aliás, vou-lhe dizer mais uma coisa. Nós estamos cada vez mais isolados. A atitude do Presidente da República, por exemplo, que vamos falar daqui a pouco, com a Exato. qual eu concordo em absoluto, no sentido de que acho um disparate não ter dito nada, mas essa atitude, como a atitude do Primeiro-Ministro, do novo Primeiro-Ministro no seu discurso, o que revela é um crescente isolamento da Madeira. Nós estamos praticamente deitados ao mar, sozinhos e rei-mãe. Ninguém mais fala da Madeira. Ricardo, Eu acho que até o Dr. Miguel Albuquerque tem dificuldade em encontrar interlocutores. Ricardo, eu julgo que a edição de terça-feira do Diário traz aqui uma página muito interessante sobre a enumeração dos temas. empecilhos da relação. E aqui o que me parece é que muitas vezes não é só o fator etário, é o fator. Já voltei. Há uma necessidade de clarificação grande que efetivamente separa as mensagens de cada partido. É muito importante que aproveitemos este tempo para saber o que é que está em discussão em termos regionais. Porque o fator etário ajuda se ele trouxer uma mensagem de renovação. Agora, como você sabe, Ricardo, há muitos velhos muito novos e há muitos novos muito muito velhos. velhos. Mas vou-lhe dizer uma coisa, António. Aliás, sobre essa matéria, convinha que para cada um destes dossiês, mais do que gente nova, houvesse ideias concretas. Exatamente. É um ponto prévio. É o ponto prévio. Mas eu tenho que reconhecer que a malta nova, com quem infelizmente falo com alguma frequência, nesse aspecto, havia aqui a ideia de que os mais novos estavam afastados da política, que não ligavam nada a isto. Regressaram com uma visão prática, pragmática, muito interessante. Muito interessante. Eu sou das pessoas que tenho umas referências, digamos, de valores éticos, políticos, na minha cabeça. Mas reconheço que esta malta nova tem uma visão muito mais atualista, se quisermos, muito mais adaptada aos sinais dos tempos do que a minha. E nesse aspecto os partidos têm que perceber isso. Têm que se abrir a isso, Pois. porque senão nada feito. E como é que se percebe esta situação acontecida no PSD e a outra acontecida no PS? Tem exatamente. Mas o PSD percebe, António, o PSD percebe, portanto, e está numa Eu não é situação. que fazer qualquer comentário de distinção dentro do partido e a sociedade, mas a realidade é esta. Tem que começar por haver um entendimento do que é que cada partido quer, efetivamente. Mas conheces algum partido que esteja agora entendido consigo próprio? Não. Conheces um partido que aconselhes porque ele não tem divisão, todos pensam da mesma maneira, todos apoiam o seu líder e essas coisas. Chega, parece que é assim. Quem? No Chega, parece que todos apoiam o Ventura. Miguel, Pronto, Miguel. estou a falar na Madeira. Estou a falar na Madeira. Miguel, Estou a falar na Madeira. na Madeira, Nós vamos agora para eleições regionais. na Madeira, o Miguel teve 54% dos votos nestas eleições internas. Não estamos a Tá falar. bem? E o que é que quer dizer isso? Vai perder os outros votos? Não, quer dizer que há outros 46. Não há, é verdade, são do PSD. Para mal dos pecados Mas é dos por isso. outros, para mal dos pecados dos outros partidos, são todos do PSD. Mas E agora vão votar na sua liderança. Pode haver problemas com 10, pode haver problemas com 20,
mas estamos a falar a 60 mil votos e 70 mil votos. Mas Cuidado, isso é que Miguel, vai que fazer a diferença. as fidelidades partidárias também já não são aquilo que é. Vejamos Ah, pá, não. Aliás, eles vão deixar de olhar para o PSD como o seu partido favorito para ir votar no Paulo Cafofo do PS ou no Carlos Pereira, para ir votar no Jamanão Rodrigues ou no Rui Barreto. Ninguém sabe as alternativas o que são. sim, mas As não, alternativas valem zero. Só admito o seguinte: alguns vão ir votar no Chega, mas isso já se percebeu pelo caminho que Portugal leva e que esta geração mais nova também leva. Agora, no resto, nos partidos tradicionais, nenhum tem água para se lavar. mas também já se percebeu outra coisa, é que não vão votar aqueles que, segundo acabamos de ler hoje, os afetos a Manuel António Correia não estão disponíveis sequer para integrar as listas do PSD. Isso foi uma invenção do Diário de Notícias, coberto de uma fonte que não identificou e que estabeleceu uma confusão dos demónios, porque quando são assuntos dessa valia, eu acho que convinha dar a cara. Mas a gente o que percebe é, seja lá quem for que fez aquilo, ou jornalista, não teve coragem para dar a cara. Não é uma pessoa aceitável. Não é uma ideia muito menos que sirva para referência nem para olhar a ela. O tempo vai esclarecer. Objetivamente, há indisponibilidade de Manuel António, presume-se dos seus apoiantes, para integrar listas. Só falta perceber é se Manuel António vai aconselhar a que as pessoas votem PSD. Mas não é um Manuel António, um joguete. O homem que manda naquela candidatura, naquela orientação, ainda alguém acabou de dizer que anda de férias ou de fora. Portanto, porque esse é que se vai perceber, tem estado calado. Porque se ele fosse no tempo dele, se alguém se tivesse oposto à sua candidatura, não era excluído, era morto, entre aspas. Portanto, era politicamente desaparecido. Portanto, não se venha estar a pensar que o Miguel Albuquerque está inventando alguma coisa. O Miguel Albuquerque até teve para ser expulso do PSD e não foi, porque o Zé Prado era presidente do Conselho Fiscal e não aceitou a proposta de expulsão do Miguel Albuquerque. E o que é que o Miguel Albuquerque fez de mal dentro do PSD para ser proposta a sua expulsão? Exato. Mas pouco aprendeu com isso agora. Não aprendeu, aprendeu mesmo. Portanto, está a seguir à risca aquilo que iam-lhe fazendo. Miguel de Sousa, vamos ao tema que lhe interessa e começo pelo Ricardo Vieira. Vamos mesmo para eleições a 26 de maio e há aqui uma questão que, aliás, o Miguel de Sousa já colocou como nota dominante é se Marcelo não deu grandes explicações, ao contrário do que fez para o país. Não deu nenhuma. E isso é como a extrema, não a extrema nem grandes explicações, não deu explicações. Não deu explicações nenhumas. E a meu ver mal. Porque é que eu acho que é mal? Primeiro porque a situação dos Açores, onde ele também não deu explicações, não é equiparável à situação da Madeira. Porque nos Açores é o presidente do governo que vai a Belém e que diz: eu não tenho condições para governar. Perdi a maioria, não consigo aprovar orçamentos, eu não tenho condições para governar. E, portanto, ele, como líder do partido maioritário, foi lá dizer, no fundo, isto acabou. E aí, naturalmente, o Presidente da República tinha uma lógica que provém desta conversa que lhe foi feita pelo Bolieiro e dissolve o Parlamento açoriano. Na Madeira, embora numa atitude um bocado esquizofrénica, tínhamos que reconhecer, o CDS e o PSD foram lá dizer: nós asseguramos um governo, nós temos condições para continuar. E o Sr. Presidente da República, apesar disso, dissolve o Parlamento. Devia dizer aos portugueses e aos madeirenses em especial porque é que o faz. E ao Conselho de Estado, que não disse. O Conselho de Estado foi ouvido, mas eu até acredito que o Conselho de Estado... Foi ouvido, mas não recebeu nenhuma orientação, explicação. Pois, o que parece... Agora eu estou a especular. O que parece é que
professor Marcelo Rebelo de Sousa, um pouco coerente desde o tempo em que era líder do PSD, que achava que uma pessoa que fosse arguida devia imediatamente sair das suas funções políticas e governativas. E eu quase dou gêmeo. Pronto, eu estou a dizer aquilo que me pareceu que resultou dali. E ele, se calhar, vir dizer isto para a praça pública também não ajudaria. Pois não. Também não ajudaria. Aliás, Mas também a aqui, Sousa revistou logo. também aqui temos aqui um segundo problema, não é? Porque se ele viesse vir dizer eu dissolvi o Parlamento porque acho que atualmente não pode ser presidente de um governo uma pessoa que está arguída, estava logo a pôr em causa a candidatura do Dr. Miguel Albuquerque, primeiro, e segundo, estava a dar uma indicações claras em termos para o eleitorado. Percebo que ele também aqui tem que tirar alguma prevenção. Agora, alguma linha ele devia ter escrito. Alguma coisa ele devia ter dito. António, assim eu acho que também não tem. não fica nada bem. António Trindade, Marcelo tinha mesmo que dar explicações. Tinha mesmo, vamos lá ver, as justificações para a crítica, já o Miguel e o Ricardo aqui o referiram exaustivamente. Há um facto, Marcelo não assumia a responsabilidade que tem de informar o país. Eu julgo que este é o facto objetivo. Mas nós todos sabemos o que é um passado do cronista Marcelo, do político Marcelo, e que depois de tudo isto, põe-se aqui mais uma quesilha em 2,5% da população, olha, deixa passar. E é mais uma vichy-soise que vai acontecendo no meio deste andamento. E isto, repara, objetivamente, Marcelo, um Presidente da República, tem uma responsabilidade de informar o país sobre uma ação, sobre um ato que toma. Não o fez, não assumiu essa responsabilidade, por isso é algo necessariamente crítico. Nós ainda bem tentamos, pondo a peta, a dizer que ele vinha à Madeira dar explicações, mas nem assim. Miguel de Sousa, Marcelo errou redondamente. Marcelo, se fosse rei, era um absolutista, do déspota, do pior que havia, porque isto não pode ser assim. A gente está em democracia. Ele foi eleito pelo povo português, também pelos madeirenses, e estas medidas drásticas que só podem acontecer porque a Constituição lhe dá esse privilégio, ele, para usá-lo, deveria ter uma explicação mínima, como já foi dito pelo António e pelo Ricardo, e isto é uma coisa que, por incrível que pareça, Ricardo, ainda não vai na primeira página do Diário de Notícias. Eu falo sempre no Diário de Notícias, que é a nossa associação. Não vou falar nos outros. Por acaso vai na segunda-feira. É a nossa associação. Mas ainda não vai na primeira página do Diário de Notícias quando todos estamos de acordo. Se tu reparares, os três aqui, estamos totalmente de acordo, cada um diga o que disser, o outro concorda. E, portanto, isto é o mais elementar. Os madeirenses estão todos de acordo que falta uma justificação. Depois, uns iam gostar da justificação, outros não iam concordar com a justificação. E pronto, ficávamos nisto. Agora sim, nem se pode nem gostar, nem não gostar da justificação. Temos é que aceitar uma decisão unilateral de alguém onde eu tive sorte, eu penso que foi uma premonição que me passou nas últimas eleições, e eu não votei nele. Eu não votei na primeira, não votei na segunda, e durmo muito melhor à conta disso. Eu tinha dado o meu voto, eu acho que tinha feito mais qualquer coisa do que por simplesmente estar aqui a falar e a gastar o meu latim com pessoas que não merecem, nem estão disponíveis para exercer cargos públicos com a devida verticalidade. Porque ele sabe-se explicar das gêmeas, mas não sabe explicar da dissolução de um Parlamento. Isto não é aceitável. E levanta aqui um outro problema, já agora, Ricardo, só para refletirmos também um bocadinho sobre isto. Tem-se vindo a defender com alguma frequência a extinção do cargo de representante da República, transferindo as competências do senhor representante da República, as poucas que ainda tem, para o Presidente da República. Até dizendo uma coisa que, a meu ver, até tinha algum sentido, que era um sentido de aproximar a região do Estado, do país, do órgão soberano, Presidente da República. Pergunto a mim mesmo se estas atitudes
nomeadamente a dissolução da forma como foi feita, não levam a repensar um bocadinho isto. Se nós, não, se nós estamos a confiar num órgão distante, com esta displicência com que trata as regiões e que as põe, digamos, longe da vista, quase que atirando os decretos assim para canto para que ninguém os veja, eu questiono muito a boa solução que seria, digamos, transferir a posse do governo e a nomeação do governo e a nomeação dos membros do governo e etc. para o Presidente da República. Ricardo, Principalmente, Ricardo, principalmente se tivéssemos o Marcelo mais um mandato, mas isso não vai acontecer. já agora, Ricardo, siga um pouco e entre um pouco mais numa área maquiavélica e pergunta-se, ato contínuo, se isto não pode ser eventualmente uma premonição do próprio Presidente da República. Tendo ele o conceito de que é preferível, não quer assumir, não defende, não quer que isto aconteça. É verdade. Então, isto é maquiavélico, mas faz o género. Mas faz o género do artista. Faz muito o género do artista. Certo é que... Mas só, desculpa, já agora há um ponto que é meu. Portanto, eu volto aos seus empecilhos. Agora, não nos podemos esquecer e todo o passado recente, digamos daqui, da não melhor convivência política partidária entre o Governo Regional, entre Miguel Albuquerque e Luís Montenegro, não podemos deixar de destacar aqui o papel de pivotagem que um Presidente da República pode ter nesta relação entre o Estado e a região. E a verdade é esta. Todos estes sintomas não vêm a favor de uma nossa posição em termos de relacionamento. E, Miguel de Sousa, como é que acha que os partidos se preparam ou não para este embate? Tem sentido que andam focados ou a andar um pouco à nora ao sabor daquilo que aí vem, não sabe bem o quê? Até porque as últimas sondagens foram para as legislativas nacionais. O povo é mais experimentado e sabe para que eleições vota. Não quer dizer que seja exatamente o mesmo sentido. Como é que têm sentido os partidos, Miguel de Sousa? Partidos, que isso é verdade, partidos. Eu penso que isto é um tempo mau para umas eleições legislativas para todos eles. Talvez o Chega, como é óbvio, tem uma expectativa de agora vir ter melhor resultado do que teve em setembro e do que teve para a Assembleia da República. Mas é a sua expectativa. Não quer dizer que isso venha a ter a condição de funcionar. Agora os outros, pronto, já aquilo, não vão passar daqueles 0,5% e de 1%. Agora temos o José Manuel Rodrigues a se lançar rapidamente para tomar conta do CDS num espírito daquele que inicialmente foi aqui falado de renovação do seu partido e, portanto, acho que todos estão num mau momento. Isto foi para eles, mas foram todos lá dizer vamos fazer eleições. Vamos fazer eleições. O PSD e o CDS, em coligação, foram lá manifestar o sentido contrário. Mas eu acho que isto estão maus, mas é o que há. Também nunca foram muito bons. Portanto, vamos avançar com a prata da casa e com o que há. Ricardo Vieira, sente que há essa proposta inovadora, mesmo que haja uma saturação de sufrágios em curto espaço de tempo, são muitas eleições, consegue-se num partido perceber novas dinâmicas, novos fatores de atratividade para contornar algum cansaço que possa existir? Eu acho que, ao contrário do que professivamente se faria crer, a participação eleitoral nos regionais vai ser grande. E acho que, curiosamente, é esse ato eleitoral que vai obrigar os partidos a se renovarem. Com aquele risco que há bocadinho o António falava, que é verdade. Que é, os partidos não são capazes, não estão a ser capazes, pelo menos os principais, não estão a ser capazes de mostrar
essa renovação, essa visão diferente das coisas, esse fim de ciclo e a se adaptar um bocadinho às coisas novas que aí vêm. Eu acho que vai ser o povo, com o eleitorado que vai, ao votar, que vai obrigar a isso. Vai, obrigado. Então, Trindade, está expectante que possa sair, não digo coelhos da cartola, porque capaz que já lá foi, mas possa sair alguma inteligência renovada também na forma de gerir não só esta relação que nós temos batido até a exaustão. Eu julgo Tem que que ser fundamental isso isto são ter com a tudo, isso são tudo República. remendos. Eu julgo que há um momento onde os partidos, os cidadãos e os responsáveis têm que perceber o que é que separa os partidos do sistema do partido do não sistema. Quando os partidos do não sistema tinham uma representatividade de 2%, 3%, era qualquer coisa que eventualmente permitia rediscutir num outro ambiente. Agora, há um partido antissistema que representa 20% do eleitorado. Ora, este fator, é absolutamente determinante naquilo, do pensar dentro do sistema, o que é fácil, sobretudo, o que aproxima os partidos no ambiente do próprio sistema em si. E só depois é que pode trazer a mensagem geracional, a mensagem factual, os dados que efetivamente cada um defende, e é a partir da análise da defesa de cada partido per si que se pode constituir, inclusivamente, as próprias coligações, os entendimentos, mas há um fator prévio. É que nós estamos a discutir e nós estamos a criar, e sobretudo os dois grandes partidos, quer nacionais, quer regionais, estão-se a degladiar e estão-se a dilacerar. Esta estrutura do PSD Madeira é evidente. E o que está acontecendo no PS é exatamente a mesma coisa. Esta discussão entre o poder PS Madeira e as autonomias 24 não aproximam rigorosamente nada. E isto só serve para dilacerar, e eu diria, não é propriamente dilacerar a própria estrutura partidária, é o sistema em si, e criar e dar de borla, e dar de mão beijada àqueles que efetivamente defendem uma nova estrutura de Se poder. houver mais gente a votar, os votos vão cair em algum lado, isso é certo. Já agora, que acham do novo Governo da República? Das primeiras palavras ditas por Luís Montenegro, e também na altura por Marcelo Rebelo de Sousa, que de certa maneira estabeleceu um caderno de encargos para o PSD, para a AD. Pergunto, Ricardo Vieira, haverá tempo para cumprir tanta promessa e boa intenção? Eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem agora um problema, provavelmente ainda pouca gente falou dele, é que vai perder o poder de dissolução, porque temos eleições presidenciais em 2025, se a memória não me falha, Certo? e nestes próximos 6 meses não pode haver dissolução. Depois vai ter de haver orçamento que se calhar vai conseguir passar, e portanto no próximo orçamento, não o que vai ser votado em 2024, mas o que for votado em 2025, já o Presidente da República não tem poder de dissolução. O que significa que este governo, pelo menos 2 anos, Está garantido. estão garantidos. Portanto, metade da legislatura vai estar garantida. Agora, isto é uma questão formal, porque a questão substancial é governar, resolver os problemas do país, em especial, o que me parece ser realmente bastante importante, a questão social. A questão social, porque o país está a perder visivelmente dados e resultados visíveis em relação ao Estado Social, que é o aspecto talvez mais preocupante que nós temos em cima da mesa. Ricardo, não é só o país, são os respectivos agentes. Sim. Eu, na minha qualidade de empresário, quando ando nos contactos que qualquer empresário possa ter em termos de exterior, quando se fala em termos de investimento estrangeiro, quando fala aqui nos setores e nas áreas onde possa haver, evidentemente, captação, exige-se, efetivamente, aqui algum grau de credibilidade. E este é, para mim, um dos grandes problemas que tem que passar necessariamente pela regeneração partidária. E a mensagem que passa cá para fora não é de uma regeneração de governo, é uma regeneração de partidos, da sustentabilidade do governo. E este é que para mim é um tema particularmente importante,
e que, deixa-me lá ver, os primeiros sinais. Eu estava convencido, e não, eu não sou, não quero trazer aqui imagens de passado, mas ainda há pequenos factos que o engenheiro José Sócrates, quando tomou posse, no discurso de posse, que deixou aqui alguns indícios, ou portanto, algumas áreas específicas, pragmáticas. O que é que vou fazer? Não sei se se lembram de uma das coisas que era o lobby das farmácias. E dizia que dentro, numa área de 1 quilómetro, não podia haver eles. Para bem da população, eu não vou defender os farmacêuticos, não vou defender o lobby. Eu digo, extingue-se, efetivamente, esta proibição de existência. Portanto, pequenos factos que têm um impacto, desde logo, na própria população. Eu vou-lhe dar 2 pequenos exemplos. Um deles, depois vou ter que pedir pessoalmente desculpa ao visado. Primeira ação do governo, alterar o logotipo do Poxa, currículo do Ministro da Defesa. Foi comandante de pelotão da Polícia Militar. Bem, nós todos, aqueles que estiveram efetivamente na tropa, se não sou serviço militar, sabem o que é comandar um pelotão. Um pelotão é um grupo de 20 praças que tem normalmente um ligeiro graduado que é efetivamente a controlar. Eu não posso passar esta mensagem, para o exterior como a credibilização do Ministério da Defesa, fundamentalmente. Depois, de uma área de governo, a imagem do governo, é nestes pequenos faits-divers. Há momentos, estes faits-divers vão ter tempo de poderem aparecer, mas há aqui alguma primeira mensagem que tem que ser forte e, infelizmente, eu não vi neste governo. Não vi nestes primeiros atos. Por acaso não estou muito de acordo. Olha, Ricardo, depois de chegar ao Porto Santo, o tempo diz-me. Sim, vai Vou já, passar já. vai já na travessa. Então, parece Não, eu gostava os ministros ou foi o que se pôde arranjar? e gostava de comentar que o governo tomou posse há um dia e, portanto, o grande defeito do governo foi ter mudado o logotipo. Portanto, para mim, dá-me na mesma, até podiam pôr a cara de qualquer um que dava-me absolutamente na mesma. Agora, o que nós estamos aqui é perante um PSD limpo, um PSD novo, um partido que olhas para aquela gente e vês que não estão metidos em nada. Devem ter preenchido o questionário e devem ter passado, portanto, na malha dessa fiscalização. Portanto, é tudo gente que eu acho que nós não temos nada a apontar. Dos que saíram, 14 saíram antes. Um anda à procura da polícia, porque de antes era a polícia que ia atrás dos bandidos. Agora os bandidos pedem para falar com a polícia. Portanto, isto vai mudando um bocadinho ao sinal dos tempos. Nós agora não temos isto com este governo. Temos um governo que parece, e acho pelas pessoas que eu conheço, que serão exemplares, bons ou maus ministros, não vai depender só deles. Às vezes boas pessoas dão maus ministros, mas isso às vezes é fruto das equipas, dos dossiês, daqueles que aparecem de frente. Agora, eu vi ontem um defeito no discurso do Monjardim, pessoa que eu conheço pessoalmente, que eu tenho muita estima. Como? Do Montenegro. Do Montenegro, disse Monjardim. Do Montenegro. Ele disse ontem uma coisa que para mim já me tinha merecido um reparo, que era, falou primeiro nas autarquias e só depois nas regiões autónomas. E ora, isto é um bocado de falar nas calças e depois nas cuecas. Portanto, e não pode ser. Não pode ser, portanto, é um agafe que ele devia de ser chamado a atenção. Pelo tal paizinho que está lá, o avôzinho que está lá, que ainda é representante da República, e pelo próprio Miguel Albuquerque que estava lá, e pelo Pavão, presidente da Assembleia Legislativa, que também estavam lá. Estavam todos lá, tenho a certeza que ninguém deve ter comentado, que eles deixam passar tudo, a autonomia deixou de ser
um dos pontos principais da nossa atuação, da atividade política, do combate do PSD. A autonomia tem de voltar ao primeiro nível, combater a falta de autonomia em questões que são absolutamente essenciais. Por acaso, eu ia só referir que nesse mesmo dia à noite, no Boa Noite, em versão podcast, detetei essa anomalia de ter colocado as autonomias depois das autarquias. Ah, há uma questão ainda a fazer. Eu peço Estamos a desculpa, Ricardo, gravar. mas ele não falou da regionalização. Não há uma abordagem. Porque isto quer dizer, e isto nesta altura, então, manifesta a sua coerência. O facto de não ser minimamente defensor das regiões, na abordagem, traz as autarquias antes das regiões. Aliás, ele diz isto numa frase onde. Não, mas ele falou de regiões autónomas. Sim. E a regionalização não tem nada a ver com regiões autónomas. Certo. Ele diz que quer contar com todos, até cita o Papa Francisco. Pergunta que eu coloco: estamos a gravar na quinta-feira. O programa só será emitido na tarde de sexta-feira. Portanto, não temos ainda a composição dos secretários de Estado, mas coloco na mesma questão. Para um primeiro-ministro que quer contar com todos, será que ainda vai a tempo de colocar algum ou alguma madeirense no governo? Ricardo Vieira. Miguel, Ricardo, aliás, Miguel e António, Miguel. todos, é verdade. Três coisas ainda a propósito do governo. Eu concordo com a ideia da renovação. E é essa a ideia que eu gostava de ver na Madeira. Ponto final. Em relação às autonomias, eu quero desde já lamentar que o próprio programa da Aliança Democrática em relação às regiões autónomas é paupérrimo. Paupérrimo. E, a meu ver, isso é muito preocupante. Segunda questão. E os outros? Os outros, havia um ou outro que tinha melhor programa do que tinha AD. Havia um que tinha melhor Também não vão fazer nada. Agora, há uma coisa que é prioritária aqui, que se calhar podíamos aproveitar isso, que é, estamos a ver que vai haver necessidade de haver acordos que de alguma forma assegurem alguma governabilidade entre o Partido Socialista e a AD. Seria muito bom que nesse leque de assuntos que estarão para ser cozidos a dois, onde está o combate à corrupção, onde estão as questões da justiça, também estivesse as questões com as regiões autónomas. Particularmente a questão da revisão constitucional, mas ainda é muito mais importante do que isso, na minha opinião, são as responsabilidades do Estado em relação às regiões autónomas. Isso era muito importante que este governo, dado que tem demonstrado essa perspectiva de todos, nomeadamente com o Partido Socialista, que é um partido importantíssimo no futuro das regiões, quer se queira, quer não se queira, é um partido fundamental para os traços futuros do que pode acontecer na Madeira e nos Açores. Era muito bom que se aproveitasse isso. Uma terceira nota, última. Eu acho que não se pode estar a exigir de um governo que ainda nem tem o programa apresentado na Assembleia da República, não se pode estar a exigir desse governo, no primeiro Conselho de Ministros, medidas já retumbantes. Eu acho que a medida simbólica que foi alterar o símbolo do Conselho de Ministros, eu até acho que teve um sentido. Porque o que está errado não foi esta alteração. O que está errado foi a alteração anterior. Sobre a questão de possibilidade de haver madeirense no governo. Eu gostava de ver um madeirense no governo, mas não tenho a certeza se isso vai haver. Aliás, eu tenho a sensação, volto a dizer isso, que estamos cada vez mais sozinhos. Estamos cada vez mais sozinhos. Apesar de eu ter indicações que alguns madeirenses até terão sido convidados. Mas Deus queira. Mas eu digo, mais do que escolher um madeirense, é definir, em termos de responsabilidades ministeriais ou de um secretário de Estado, todo este cruzamento de relação entre o Estado e as regiões. Lembrar-se-á, Ricardo, há muitos anos atrás, já em termos de campanha eleitoral, foi sempre proposto, a partir da Madeira, da figura, quer do ministro, ou de um secretário de Estado, que pudesse correr transversalmente, e era aí, em termos pragmáticos, o bom substituto do Ministro da República na altura, ou de um representante do Estado. É fundamental que, pragmaticamente, haja, no seio de um Conselho de Ministros,
alguém que possa correr transversalmente os dossiês das regiões autónomas. Vamos pôr das pescas, vamos pôr dos transportes, vamos pôr do turismo, corre sempre o risco de estar a tratar do tema nacional. Ora, a especificidade do relacionamento também tem uma projeção na posição que haja efetivamente dentro do Governo da República. E esse seria, sim, um passo muito importante para esta aferição no fundo, e para a formatação do relacionamento entre o Estado e as regiões autónomas. Miguel Sousa, alguma expectativa em ter um conterrâneo nosso no executivo da AD? Sim, acho que temos pessoas com muito valor para esse efeito. Depois depende um pouco na constituição das equipas, porque eles também têm versatilidade, mas também não são capazes de fazer tudo. Portanto, são capazes de ter disponibilidade para uns cargos, para outros talvez não. Isso é muito pessoal, tem a ver com os ministros. Eu sei que os ministros é que estão encarregues de fazer a escolha das suas equipas de secretários de Estado e, tanto, não sei, eu espero bem que sim, que isso aconteça. Era bom para a Madeira ter alguém no mapa político nacional. Não alguém que ande para lá se pafonear, mas alguém até que possa contribuir com alguma competência para a resolução de problemas de Portugal. Porque para secretário de Estado não se vai para resolver problemas da Madeira, para problemas de Portugal. Só que, no meio disso, é capaz de poder fazer uma ponte com alguns dossiês que são importantes e fica próximo para dar boas explicações. Vamos então para o último tema que tendemos a abordar, os dramas sociais evidentes nas ruas, sobretudo do Funchal. O António Trindade detecta uma mendicidade crescente nas principais vias de circulação, algum aumento de tráfico de droga, sobretudo na zona Valha, o uso abusivo de animais para a angariação de esmolas, o que levou esta semana a Câmara Municipal do Funchal a ter que claramente tomar uma medida com a proposta de criação de alguém para evitar que essa promiscuidade entre a mendicidade com recurso a animais seja feita. O que é que lhe parece todo este bolo que de facto configura algum desleixo? Não é? O que me parece a mim é que não pode haver mais uma medida avulsa para tratar do cão, outra para tratar da droga, outra. Eu julgo que é fundamental que esta região seja munida, quer instrumentos, quer de base local, quer de base regional, desta abordagem da mendicidade, do pequeno crime, inclusivamente, e da imagem que está efetivamente a passar para o exterior. Não nos podemos esquecer que a própria evolução do turismo e a evolução recente do turismo na Madeira gerou novos ambientes. Há um novo turista, há um turista mais jovem, há um turista que usa mais as realidades, a oferta urbana e que, por isso, se expõe e é exposto a outro tipo de relações e a outro tipo de confrontos em termos regionais. É muito importante que haja um repensar coletivo de um governo, de uma Câmara, de uma PSP, no que diz respeito a este controle, para que não se diga, bem, agora vamos atuar em relação aos cães, amanhã vai ser em relação à mendicidade, depois da manhã vai ser em relação da droga. O que se passa em termos de Funchal, e todos nós constatamos no nosso dia-a-dia, que esta situação está efetivamente a deteriorar-se. E não é só aquilo que o Presidente do Governo dizer que não é um sinal de alarme haver mais crimes, mas é toda uma imagem que está a construir em termos regionais que é efetivamente má. E a Madeira, que sempre viveu da sua grande mensagem do sítio, da ilha, da segurança e da tranquilidade, há demasiados fatores que estejam a gerar aqui, que estão a gerar necessariamente aqui algumas disfunções e algum desequilíbrio na passagem desta mensagem.
Miguel Sousa, a Madeira deixou de ser o cantinho do céu para virar Não, espécie de é capaz de ter deixado de ser o cantinho do céu para o turismo, da forma como a gente o tinha antes, em que as ruas da cidade eram a coisa mais segura e mais bonita que havia no mundo. Mas o meu problema não tem nada a ver com este que está a ser tratado e que o António acabou de falar. Eu não me importa a mendicidade na rua, a droga na rua, essas inseguranças na rua. O que eu tenho é que acabar com os mendigos. Eu tenho que acabar com a pobreza. Eu tenho que acabar com o problema da droga. Isso é que eu tenho que acabar. Porque quando eu acabar com isso, eles deixam de ir para a rua. Mas parece que não. Parece que o problema é eles estarem na rua, mancharem a imagem do Funchal. Ficamos com uma cidade triste e algo complicada em termos de segurança. O problema não é esse. O problema é que temos que acabar, temos que resolver o problema da pobreza, o problema da droga, que isso é uma coisa do outro mundo que existe aí, e isso é que se tem que fazer. Agora, se eles vão para a rua, até é bom que vão para a rua. Enquanto forem na rua, se calhar alguém vai reparar neles e vai tratar. Porque se eles estiverem dentro de um gueto, ninguém lhes liga nada. Quer ver sobre esta matéria alguma medida miraculosa que possa ser Miraculosa empreendida? não tem, como é óbvio, mas há duas ou três coisas que eu acho que são importantes dizer sobre isto. Além daquilo que já foi dito, que é, eu tenho a percepção de que muitas destas situações que estão a aparecer no Funchal e em Câmara de Lobos também, muito, Exato. muito, também em Câmara de Lobos, têm uma causa que tem a ver com a saúde mental. Há muito de prevenção de saúde mental que se deveria fazer na região e que, a meu ver, não está a ser feito. Eu conheço muita gente que está nessa vida, conheço muita gente que entrou nesses antros e nessas situações, e noto que, eu diria, um grosso da maioria são problemas de saúde mental que estão ali por detrás. Às vezes estabilidades familiares, às vezes problemas de vícios, às vezes questões relacionadas com os empregos. Tudo isso pode ser o princípio, mas depois entra ali um problema muito mais complicado e que tem que ser tratado, tem que haver aqui, e aqui há um papel que eu lamento que ainda não nos apercebamos totalmente da sua utilidade, que é o papel das IPSES, as instituições particulares de solidariedade social. Algumas têm um papel fundamental aqui. Nós temos na Madeira algumas que tratam destes assuntos e que até têm projetos para isto e que têm encontrado sintomaticamente obstáculos a se poder Sem concretizar. dúvida. Isso é uma coisa que eu percebo pouco isso. Percebo pouco isso. Neste espírito, poderíamos avançar desde já para as curtas resoluções, que estamos quase a ficar sem esse espaço temporal, porque depois iremos para a reflexão novamente. Isto é mais um ciclo de reflexão. António Trindade, uma resolução que importa aplicar imediatamente. Não, não é uma resolução, é um apelo. E aqui volto eu aos seus 10 empecilhos. É fundamental passar a mensagem a todos os partidos, os dentro do sistema, fora do sistema, que efetivamente tragam cá para fora o que é que pensam efetivamente. Nós estamos a 2 meses de eleições regionais. É muito importante, quer o cidadão, quer digamos, as próprias estruturas sociais e económicas saibam o que é que cada partido tem como mensagem a passar nas suas diferentes áreas. Ricardo Vieira. Bem, eu hoje tenho uma mensagem um pouco diferente daquela que é habitual e que é um pouco no sentido de que vamos entrar aí numa fase de campanha eleitoral que é normalmente uma fase difícil e acesa, mas eu diria, recomendaria, eu acho que os meus cabelos brancos já propiciam esse estatuto de recomendação, que não se corte as pontes, que se deixe sempre pontos para podermos amanhã consertar aqui uma solução que diga respeito a todos. Fazendo a ponte para o Porto Santo, Miguel de Sousa. Vivendo aqui este tempo maravilhoso de verão
em abril, no princípio de abril, aqui em Porto Santo. Acho que temos que ter fé que estas eleições, obrigatórias, ainda que escusadas e não desejadas, nós possamos pôr mais uma vez no terreno a explicação de uma democracia e de uma autonomia que nós temos que preservar e principalmente temos que insistir para que ela nos resolva grande parte dos nossos problemas. António Trindade, Miguel de Sousa, Ricardo Vieira, muito obrigado por terem voltado a debater assuntos que nos dizem respeito. Nós voltamos daqui a 15 dias. Fiquem bem. Obrigado. 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 Boas Abraço, férias. boas férias. Viva o Nacional! Viva o Nacional, viva o Nacional. Amanhã é que vai ser.